Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. O vídeo de hoje é um especial Aprendendo com o Senhor, Nascimento de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. 8. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Antes de estudarmos esta parte, deixe marcado aí e abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Que diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Nessa época do ano, havia naquela mesma região pastores de ovelhas que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Primeiro ensinamento: 3 reis magos igual pastores de ovelhas, novamente erro de tradução dos homens. Eis que em uma dessas noites, um dos anjos do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Eles temeram de medo mesmo, afinal, anjo não é algo bonitinho de se ver, ainda mais à noite. E o anjo lhes disse: Não tenham medo, eis que trago boas notícias, que os alegrarão, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos será o sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Segundo ensinamento: manjedoura igual local onde animais dormiam, representa a humildade de Cristo. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Agora sim, Mateus 2. Ao chegarem em Jerusalém, perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Terceiro ensinamento: os pastores não deveriam ter falado sobre Jesus. Eles deveriam ter se guiado apenas pela estrela. Às vezes, esse é o erro do ser humano, querer desconfiar dos planos do Senhor. Eles responderam que ele estava em Belém, pois o profeta havia profetizado que o cordeiro viria de lá. O rei Herodes então se aproveitou disso para mentir para eles, dizendo que queria saber onde estava o Cristo para adorá-lo, quando na verdade sua real intenção era matá-lo.
Quarto ensinamento: devemos parar de ser ingênuos e acreditar em tudo o que ouvimos. O inferno está cheio de pessoas que disseram que tinham boas intenções. Enfim, se guiaram apenas pela estrela e finalmente chegaram ao lugar do nascimento de Jesus. Mas já era tarde, Herodes já estava sabendo sobre o paradeiro do Messias. Quinto ensinamento: não deixe para se consertar amanhã, pode ser tarde. Não deixe para se guiar pelo certo amanhã, pode ser tarde. Mesmo que depois eles tivessem se guiado pelo sinal do Senhor, eles já tinham feito o Herodes saber do paradeiro de Jesus. Mesmo fazendo o certo depois, isso não anulará o que você fez de errado. Virão as consequências. Ao chegarem no local, viram o menino com Maria, sua mãe, e adoraram ele em espírito e em verdade. Então pegaram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Sexto ensinamento: mirra era uma planta que servia para curar pessoas. Logo, eles levaram para representar o poder de cura do Messias. Incenso, usado para meditação, ligado à espiritualidade. Logo, levaram para representar que Jesus era o Filho de Deus. Ouro representava que Jesus é rei e é Deus, representa a soberania de Jesus. Vamos a perguntas. José casou com Maria quando ela estava grávida ou só após o nascimento? Naquela época, casar era ter relação. Nas Escrituras está claramente escrito que eles só tiveram relações após o nascimento de Jesus. Então, eles ficaram noivos até Jesus nascer. Inclusive, tentaram interferir por ela estar grávida sendo noiva? Não a família deles, porque Deus falou com eles também, como com José, só não é citado. E por que ela foi para a casa de Isabel? Ora, Isabel era uma rede de apoio para ela, serviu para ela se sustentar. E aproveitando o assunto de noivado, namoro e casamento, vamos falar disso. É simples, rápido e fácil de entender. Jovens e pessoas de todas as idades, não namorem com uma pessoa que vocês não conhecem ou conhecem há pouco tempo. Não sejam loucos. Não coloquem o Senhor Deus no meio, dizendo que Ele que disse para namorar com uma pessoa que vocês conhecem há pouco tempo. Parem de envolver o Senhor Deus nessas loucuras. Não acreditem também nessas mentiras, que não existe pessoa certa para casar, existem pessoas certas, vocês devem escolher. O Senhor é contra essa afirmação. Casem com quem você ama, mas apresentem ela primeiro ao Senhor. Não adianta de nada você casar com uma pessoa da igreja e ela ser certinha, mas quando você vai ver, ela é totalmente o contrário. Não tem essa de tem pessoas certas e não apenas uma. Se pedirem ao Senhor, Ele pode sim preparar um cenário perfeito para duas pessoas se conhecerem, namorarem, noivarem e terem filhos. Após pelo menos mais de um ano de se conhecerem e de você ter certeza que ama essa pessoa, aí sim você deve apresentá-la ao Senhor e começar a conversar com a pessoa sobre relacionamento. Não vá querer chegar já falando, dizendo que quer namorar. Vocês vão passar vergonha se a pessoa disser que não gosta de você. E não pense que Deus vai poupar você da vergonha. Ele não vai, não. Após se conhecerem, apresentar a pessoa ao Senhor, orar, jejuar, ter em mãos a resposta do Senhor Deus sobre essa pessoa, aí sim vocês podem começar a namorar. Mas é claro que seja um namoro santo, sem a relação fora do casamento. Isso é a única coisa que o Senhor condena. Mas também não sejam religiosos de dizer: Deus mandou a gente ficar sem se beijar até o casamento. Isso não é verdade. A promessa vocês fazem porque querem. O Senhor não obriga ninguém. Mas depois de feita a promessa, não tem volta. Vão ter que honrar a palavra. Pois o Senhor não se agrada de promessas de tolo. Outra coisa, porque é errado beijar antes do casamento, não pode abraçar, etc. Não distorçam a santa palavra. Obviamente que essas coisas devem ser feitas com moderação, para que não chegue à relação. Agora, tempo de namoro. Não tem um tempo exato. Uns querem dizer que tem que ser só 2 anos, outros dizem que é meses, para não cair em tentação. Mas o Senhor Deus diz, quando vocês sentirem que estão prontos para casar, aí sim, o Senhor avisará quando estiverem prontos. Mas pode ter certeza que será antes dos 5 anos de namoro.
Então, vamos colocar um tempo de 1 a 2 anos e meio de namoro. O máximo do máximo 3 anos. E o noivado 1 ano e ponto. Nada mais que isso. Afinal, vocês não precisam mais que 1 ano de noivado. Aqui vai a cronologia. Conhecer a pessoa. Depende de você o tempo necessário. Namoro. Serve para vocês entrarem no mesmo propósito, em concordância. Momento de vocês se consagrarem, fazerem coisas em conjunto para se acostumarem com a presença do outro, orarem juntos, jejuarem juntos, etc. No máximo, do máximo, 3 anos. Noivado. Momento de vocês pensarem apenas no casamento, preparar o casamento, orar, jejuar em prol apenas do casamento, etc. O foco é apenas no casamento. 1 ano. E sobre ficar? Não é conveniente, o correto é que você não saia ficando com todos. E quem mora junto sem ser casado no papel? Errado. Devem respeitar a lei dos homens, que é o casamento no papel. Não adianta nada obedecer à lei do Senhor, mas desobedecer à lei dos homens. Inclusive, quando é dito que relação fora do casamento é errado, refere-se à lei dos homens. Afinal, na Bíblia não existe casamento no papel. Então, relação sexual fora do casamento no papel é errado. Só para vocês não ficarem pensativos dizendo, mas Maria e José não casaram no papel, só foram morar juntos e tiveram relações. Lá não tinha essa lei humana. Hoje tem e devemos obedecer. Existia algo que tornava oficial perante a sociedade. Eles faziam festa e tudo. Hoje o que torna oficial é a lei humana de casar no papel. Mas o que oficializava o casamento naquela época perante o Senhor era a relação. Hoje em dia não. Para oficializar o casamento perante o Senhor é o casamento no papel e aí sim a relação. Seguindo primeiro a lei dos homens. Se duas pessoas estão juntas há tempo, sem ser no papel, podem separar em caso que não houve traição? Podem, se não houve relação. Aí é outra coisa. Aí se houve relação, tem que casar, querendo ou não. Então, realmente, quando se tem relação com alguém, está unido àquela pessoa. Mas aí você pode me dizer, mas eu tive e casei com outra pessoa, e agora que conheço Jesus. Deus perdoa, caso você tenha confessado a Ele. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Lá você não conhecia. No caso de adultério, anula o casamento perante Deus. Se não tiver um deles relação e o casamento no papel, um anula o outro. Ou seja, se você é casado, deve sim ter relações, nada de desculpas, e passar muito tempo sem. Última dúvida que podem ter: que idade pode namorar? Não existe idade. Quando você estiver maduro é a hora. Não comece um namoro estando imaturo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o que Jesus disse em Mateus 5,28 sobre olhar e desejar ser adultério já vale no namoro? Desde o namoro já não se deve olhar para ninguém mais. Querem um exemplo de que Deus prepara alguém, a pessoa certa? Gênesis 24, do 1 ao 22. Lá vai falar que o Senhor Deus preparou para Isaque, filho de Abraão, Rebeca. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Era isso que o Senhor tinha para nos falar a respeito do namoro, casamento. Vamos continuar agora. Parábolas enigmáticas. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículo 31 e 32. A palavra do Senhor diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Ora, o reino dos céus é semelhante à menor semente, que o homem plantando e cuidando dela se tornará uma grande árvore. Ou seja, o evangelho deve ser cultivado dentro de você para que se torne uma grande árvore e, através de você, pessoas conheçam ao Senhor. Vamos ao mesmo capítulo, versículo 33. Diz assim: E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Ora, quando Jesus entra em sua vida, é semelhante ao que o fermento faz, que entrando em contato com a farinha, fará a massa crescer. Assim é com Jesus, entrando em sua vida se transformará por completo. Ou seja, é impossível Jesus entrar em uma vida e nada acontecer. Ainda nesse capítulo, versículos 44 ao 46, diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Assim acontece com as pessoas. Muitos estão à procura de algo que preencha o seu vazio. Quando encontram Jesus, eles de nada têm falta. Então, não se importam com os bens terrenos. Mas e por que fala que ele escondeu? Muitas vezes as pessoas, quando acham Jesus, por medo do que a sociedade vai pensar, acabam se retraindo e escondendo que são cristãs. E agora, dúvidas em geral. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, é simples, é um versículo que remete a pessoas de mau caráter. Então o Senhor instruiu através desse versículo a não confiarmos cegamente em todo mundo. Não podemos confiar 100% em ninguém, só em Deus. A respeito de casal. No caso de duas pessoas do mesmo gênero, sexo, terem relação, isso não as faz um casal perante Deus. O Senhor abomina esse tipo de relação, é nojento e asqueroso. Mas mesmo sendo um homem e uma mulher, se fizerem antes do casamento, é abominável. Também não deixa de ser pecado. Sobre jejum. Exemplo, se eu como alguma coisa, passa um tempo e eu decidir fazer jejum, eu posso? Ou tem que ser desde o início do dia? Por exemplo, se eu como algo meia-noite e decido começar um jejum à 1 da manhã, é válido? Sim, é válido. Agora vamos ao é pecado ou não é? Usar melodias de funk, etc. para louvores. Funks, certos funks, não são todos, são consagrados a Satanás. Por que eu digo que não são todos? É porque alguns funks não têm nada consagrado ao inimigo. Funk que não é relacionado ao inimigo. O significado de funk seria uma batida contagiante, boa de se ouvir, agitada. Então precisa ser analisada a letra da música. O correto é não entrar no seu coração nenhum tipo de música que não seja louvor. Mas isso não significa que é pecado se ouvir. Deve-se ter a maturidade de ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não levar essa música como um ensino para a vida. Então, o correto é, dependendo do funk, pode, mas depende muito da melodia. O certo seria criar um funk próprio para o louvor, consagrado ao Senhor, e não pegar um que já foi consagrado ao inimigo e dizer que é consagrado ao Senhor só por se tratar de uma letra que o engrandeça. A questão de estilos é um grande depende. Depende da melodia, depende da letra, depende de como é dançado e etc. Música secular é pecado ou não é? Existem 3 tipos de músicas que mexem com o mundo espiritual. Os 3 são nessa respectiva ordem: música mundana, música secular e louvores. Existe diferença entre música secular e mundana, mas vamos falar na ordem. Música mundana. Músicas que enaltecem coisas do mundo. É pecado? Não é, mas não convém. Música secular. Fala de coisas que não tem nada a ver com pecados. Ou se tem, não é explícito na letra. É pecado? Não é. Algumas não convém. Louvores enaltecem a Deus, o louvam e engrandecem seu nome. Mas agora, dentro do louvor, temos a questão da música gospel. A música gospel não necessariamente vai estar exaltando o Senhor, pode acabar o citando, mas o foco não é a ele. Por exemplo, você é um espelho, não o engrandece necessariamente, então é gospel. Outro exemplo é tem sabor de mel, não engrandece ao Senhor, mas acaba o citando, então é gospel. E gospel não é pecado. Errado não é escutar e sim falar que é louvor. Não é, é gospel. Por isso saibam diferenciar louvor de gospel. E cantar elas no altar, numa abertura de culto, pode? Não é errado, desde que não tenha só gospel. O foco é louvar. O foco não é gospel, é louvor. E os corinhos de fogo, pode?
Pode. São gospel ou são louvores? Dependendo do corinho. Tem uns que falam apenas do Senhor, outros que misturam. Por exemplo, Divisa de Fogo, Varão de Guerra. Esse é louvor. É um corinho de fogo que é louvor, pois engrandece o Senhor. Danças e festas é pecado? Depende da dança e depende da festa. Carnaval, o Senhor Deus condena. Festa junina não convém, pois enaltecem ao deus pagão São João. E os doces são consagrados a São Cosmo e Damião, demônios. Halloween, fantasias, dependendo pode, mas agora enaltecer o mal e o terror, aí não. Fazer curso de dança, é claro que pode, dependendo da dança. Rebolar, o Senhor condena. E sambar, tem alguns sambas que são apenas são apenas os passos, sem rebolar. Esses podem, mas tem alguns que são usados na macumba, então depende. Ir à praia é pecado ou não é? Bom, depende da intenção do seu coração. Se você for à praia com intenção de olhar outras pessoas, aí o Senhor condena. Mas se você vai com intenção de se divertir, nadar, é bom que se controle então. Aí o Senhor não condena então. E quanto à roupa, não se expor. Expor o corpo é pecado. Vale para homem e para mulher, tá? Tipo homem andar sem camisa. Não. Tá expondo o corpo. Signos e horóscopos é pecado? Não deveria nem ser uma pergunta isso. É óbvio que é pecado. Horóscopo e signos são deuses pagãos da adivinhação. Quem pauta sua vida em horóscopos e signos só pode ser doente. Comprar parcelado e fazer empréstimos é pecado? A resposta é simples. Não convém que faça empréstimo e parcele se depois você vai ficar devendo. Mas agora, se tiver certeza que pode pagar, aí tudo bem. Apostar na loteria é pecado ou não é? Apostar é pecado quando se torna um vício, quando se torna a apostasia. Apostasia o Senhor condena. Apostasia é se viciar em apostas, então de vez em quando pode. E os tais jogos do tigrinho e do bichinho lá e etc. É a mesma coisa, não convém, pois vicia. E jogos videogames onde tem violência. Pecado não é, desde que você não reproduza isso na vida real. Deve-se ter o senso. Tomar anticoncepcional é pecado? Bom, anticoncepcional não convém, mas tem alguns casos que é necessário, que os próprios médicos recomendam. O natural da mulher é ter filhos, então, se relacionar, vai ter filho. Então, não é questão do Senhor permitir ou não. O que pode ou não em um casamento, na vida de casal? Pode ter liberdade com o corpo um do outro, desde que tudo no lugar certo. Qual é? O natural, o próprio para isso. Cada parte do corpo tem sua função. Bater e xingar, Deus condena. Bom, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!